Hoje, a gente vai mergulhar na história inacreditável de uma mulher que juntou fé com um pragmatismo assim, implacável e uma capacidade de transformar a sociedade que desafia qualquer lógica. Essa é a história de Santa Dulce dos Pobres, a santa que literalmente construiu o império. E vamos começar com um número, para dar uma dimensão da coisa. 3,5 milhões. Essa é a quantidade de atendimentos ambulatoriais feitos todo ano por uma das maiores redes de saúde filantrópicas do Brasil. Uma operação gigantesca, que começou do jeito mais improvável que dá para imaginar. E tudo começa aqui com essa frase que soa quase como uma lenda. Conversei com a Madre Superiora, as galinhas viraram canja. Isso não é só uma frase de efeito, é a mais pura verdade e a chave para a gente entender como um império de caridade foi erguido do absoluto zero. O que será que isso quer dizer? Bom, é o que a gente vai descobrir. A pergunta central aqui é fascinante, né? Como é que uma única mulher, armada só com uma determinação de ferro, conseguiu transformar um galinheiro de convento numa instituição de saúde que hoje atende milhões de pessoas? Olha, para entender o império, primeiro a gente precisa entender a fundadora, Maria Rita Lopes Pontes. A jornada dela, de uma jovem de classe média a uma freira e organizadora social, revela uma personalidade complexa e uma vocação que simplesmente não aceitava não como resposta. Vamos dar uma olhada nos seus primeiros anos. Ela nasceu em 1914, filha de um dentista e professor universitário. Aos 7 anos, um baque. Ela perdeu a mãe, um trauma que acabou direcionando ela para a espiritualidade. E já com 13 anos, ela mostrava a que veio, transformando a própria casa num ponto de atendimento para quem precisava. Em 1933, ela finalmente entra para a vida religiosa e adota o nome Dulce, em homenagem à mãe. E tem um detalhe aqui que diz muito sobre ela. Antes mesmo de virar freira, ela fez questão de se formar como professora. Isso mostra um pragmatismo incrível desde muito cedo. Ela já entendia que caridade, para funcionar de verdade, precisava de competência, não só de boa intenção. É a partir daqui que o trabalho de caridade dela, que era em pequena escala, estava prestes a bater de frente com uma crise gigantesca, o que forçou uma solução que entraria para a história do Brasil. Chegamos em 1939 e a situação era desesperadora. Irmã Dulce vinha usando umas casas desocupadas para abrigar os doentes que ela recolhia das ruas. Mas aí, ela e seus 70 pacientes foram despejados, jogados na rua de novo, sem ter para onde ir. E foi nesse momento, no auge do desespero, que ela teve a ideia que ia definir todo o seu legado. Ela foi até a Madre Superiora e pediu autorização para usar o galinheiro do convento. Foi ali, no meio da sujeira, da precariedade, que nasceu a semente do que hoje é um dos maiores complexos de saúde do país. Aquele ato foi o marco zero de tudo. Mas ela não parou no improviso, não. Desde os anos 30, ela já organizava sindicatos, criava escolas. O galinheiro foi um passo crucial, claro, mas a virada de chave mesmo aconteceu em 1959, quando ela formalizou a coisa toda, criando as Obras Sociais Irmã Dulce, a OSD. Isso permitiu que a obra crescesse, recebesse doações e se tornasse a potência que é hoje. Agora a gente entra num dos períodos mais complexos da vida dela. Como é que ela conseguiu não só manter, mas expandir sua missão durante a ditadura militar no Brasil? Uma época de polarização extrema e muito perigo. Como era de se esperar, ela não passou despercebida pelo regime. Documentos mostram que a Irmã Dulce foi monitorada pelo SNI, o Serviço Secreto da Ditadura. O resultado? Totalmente surpreendente. O relatório oficial descreveu ela como um exemplo de dedicação, abnegação e espírito. A missão dela era tão transparente que nem o regime autoritário conseguiu achar algo para questionar. E o pragmatismo radical dela fica claríssimo aqui. Enquanto o regime era ferozmente anticomunista, ela não pensou 2 vezes antes de contratar um médico conhecido por suas ideias comunistas. O motivo? Simples, o cara era bom no que fazia. Para a Irmã Dulce, a saúde de um paciente estava muito acima de qualquer ideologia política. O que importava era a competência para servir. Em 1980, na visita do Papa João Paulo II ao Brasil, ela desobedeceu ordens médicas para ir encontrá-lo. O Papa a abençoou publicamente e disse: "Continue, Irmã Dulce, continue." Esse momento deu a ela um reconhecimento mundial, mas a exposição ao mau tempo naquele dia cobrou um preço altíssimo da sua saúde, que já era muito frágil. Enquanto a obra dela aqui na Terra crescia de um jeito monumental, a Igreja Católica começava a enxergar seus feitos não só como caridade, mas como algo milagroso. E aí começou o caminho dela para a santidade. O reconhecimento mundial não demorou. Em 1988, com o apoio da Rainha da Suécia, ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz.
O próprio Papa fez questão de visitá-la de novo em 1991, já no leito de morte. Ela faleceu no ano seguinte, em 1992, depois de passar anos vivendo com apenas 30% da capacidade pulmonar. Um fato que faz a gente pensar de onde vinha tanta energia. Era algo quase sobre-humano. Depois da morte dela, o processo formal de canonização começou. Em 2009, ela foi declarada venerável. Em 2011, foi beatificada depois da confirmação de um primeiro milagre, a cura inexplicável de uma hemorragia. E, finalmente, em 2019, foi canonizada, se tornando a primeira santa nascida no Brasil, depois da confirmação de um segundo milagre, um homem cego há 14 anos que voltou a enxergar. Agora vamos pular para os dias de hoje e ver como o legado dela continua mais vivo do que nunca. Porque para muita gente, o milagre mais visível de Santa Dulce é a instituição que ela deixou para trás, funcionando a todo vapor. Os números de hoje são de cair o queixo. A OCID faz cerca de 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais, 20 mil cirurgias por ano, tem mais de 1.300 leitos e ainda educa mais de 700 crianças. Tudo isso, vale lembrar, começou num galinheiro. A escala de hoje é a prova de um legado que nunca parou de crescer. E o impacto vai além da saúde, viu? Depois que ela foi canonizada, o número de peregrinos que visitam o santuário dela em Salvador saltou de 56 mil para 600 mil por ano. O legado espiritual dela agora move a economia local, gera empregos e ajuda a renovar a área da Cidade Baixa. E em 2023, o lugar dela na história do Brasil foi cravado na pedra. O nome de Santa Dulce foi inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria, um reconhecimento de que a obra dela foi fundamental, não só para a fé, mas para a construção do próprio tecido social brasileiro. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O que foi mais milagroso em Santa Dulce? Foram as curas de indivíduos reconhecidas pela Igreja? Ou foi o milagre diário de construir e manter uma máquina de caridade que continua curando milhões décadas depois que ela se foi? É uma pergunta que mostra a força das duas faces desse legado incrível.